Hello, Teacher Rosane here! No vídeo de hoje nós veremos uma terceira estrutura utilizada para falar sobre o futuro. Nos vídeos anteriores nós vimos o uso do will e o uso do to be, going to. Hoje é o momento de nós vermos neste vídeo o uso do present continuous for future arrangements. Então o present continuous nós já vimos anteriormente, ele é utilizado, como o próprio nome diz, para falar sobre situações que estão acontecendo no momento. Este mesmo tempo verbal, essa mesma estrutura, é utilizada também para falar sobre futuro. Para exemplificar um pouco melhor e entender a diferença, como assim a mesma estrutura é utilizada em duas situações, tanto no presente quanto no futuro, nós temos aqui alguns exemplos. O primeiro deles fala I am having lunch now. Now, agora. Eu estou almoçando agora. Então, aqui, claramente, o uso dessa estrutura está falando sobre algo que está acontecendo neste momento. Já no exemplo a seguir, nós temos I am having lunch with my grandma tomorrow. Aqui, justamente pelo uso do tomorrow, que é uma expressão de futuro, significa amanhã, nós vemos que a ideia é completamente diferente da anterior. Não está descrevendo algo que está acontecendo, e sim algo que acontecerá. Então, neste caso, eu almoçarei com a minha avó amanhã. Então, vejam que nós utilizamos justamente uma palavra que dá a ideia de futuro, né? Outros termos além do tomorrow que nós podemos utilizar aqui. Next week, next month, next year, in 2 weeks, em 2 semanas, later, mais tarde. Suponhamos que hoje seja quinta-feira. Então, se eu for falar sobre sexta-feira, sobre sábado, também é futuro, certo? Então, I'm having lunch with my grandma on Saturday, por exemplo. Posso utilizar um mês como referência. I'm traveling in December. I'm traveling in December. Então, percebam que a estrutura é a mesma do present continuous, só que nós temos aqui um acréscimo de uma informação que justamente dá a ideia de futuro. Bom, com relação à estrutura, então, a estrutura que nós utilizamos é o to be, seguido do verbo com ing. Então, nós temos que conjugar o verbo to be de acordo com a pessoa. Nós teremos, então, o am, o is e o are. Percebam que é present continuous, então o to be ele vai no presente, seguido do verbo com o ing, certo? Bom, basicamente essa é a estrutura, então, que nós utilizamos para falar sobre o present continuous. Mas agora, o que diferencia o uso dessa estrutura com relação às demais que nós já vimos anteriormente? Com relação ao will e ao going to, ao to be going to. Esta estrutura aqui nós utilizamos quando nós já temos algo que vai além de um plano, digamos assim, algo confirmado, algo agendado. Vamos pensar agora numa viagem, certo? Vamos dizer que você está planejando viajar. Bom, nós utilizamos o to be going to, então, para planos. I am going to travel in December, certo? Então, eu planejo, isso é um plano que eu tenho. Eu viajarei em dezembro, mas por eu estar utilizando to be going to, se subentende, então, que este é um plano. Agora, se eu falar para vocês, I'm traveling in December, isso significa que muito mais do que apenas um plano, eu já tenho todos os detalhes organizados. O destino, hospedagem, o meio de locomoção, enfim. Quando eu utilizo este present continuous, o to be, verbo e ing para falar sobre futuro, é porque é um futuro certo, digamos assim, né? Um futuro já programado. Então, percebam, é um passo, digamos assim, além do to be going to. To be going to para planos, present continuous para justamente compromissos ou situações mais concretas, já organizadas.
Claro, né, pessoal? Pode ser que isso de fato não venha se concretizar, ou seja, algo aconteça e nós não viajaremos. Mas o ponto principal aqui é que vocês precisam ter em mente que nós utilizamos essa estrutura quando já está organizado, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e mais do que isso, eu espero que esse vídeo seja útil para vocês. Vejo vocês em breve. See ya!